Urbana FM. Mesa pra dois. Estamos aqui com mais um Mesa para Dois. Eu, Marcelo Leal, estou hoje aqui reencontrando um amigo que eu não via há muito tempo. Um cara que tem uma atuação na área de turismo desde Pedro Álvares Cabral, né? Falando de Alcide Kruszewski, já foi presidente presidente da Associação de Turismo de Ilhéus, já foi secretário de turismo, né, Alcides? Duas vezes. E até hoje a gente conversa dos mesmos problemas de turismo que a gente conversava há 20 anos atrás. Mais exatamente 23 anos, quando a gente fez o Fórum de Turismo de Ilhéus, que Alcides estava lá, ajudou também. Disso aí saiu um plano estratégico de turismo para Ilhéus, que ninguém seguiu. Verdade. Então nós estamos em 2000 ainda. E Alcides? É verdade. Precisamos... Boa tarde a todos, boa tarde, Marcel. Prazer grande, saudade grande de você. Assumimos recentemente a presidência da Associação do Turismo de Ilhéus e a sua imagem me veio à cabeça imediatamente. De tanto que a gente conversou disso. Do seu entusiasmo com as questões relativas ao turismo da nossa região, não é? Então a gente lembra imediatamente daqueles que são apaixonados pela atividade e desejam que a nossa região, Ilhéus, Itabuna, toda a Costa do Cacau dê certo. Italhéus. Né? Itailhéus. E, portanto, eu acho que toda a oportunidade da gente debater essa atividade maravilhosa, da gente discutir as ideias, os projetos, a gente não pode deixar o que está latente ser esquecido, né? E o turismo realmente é uma atividade que nos entusiasma, que a todo momento nos chama, nos convoca. Apesar do desgosto com Ilhéus, né? Que é cá para nós. Ilhéus tem história, uma história riquíssima da época dos coronéis, primeira capitania. Tem toda a obra de Jorge Amado divulgando Ilhéus. Tem uma gastronomia muito boa. Tem praias muito bonitas. Tem tudo. Mas quem cresce é Itacaré, que só tem praia e gastronomia, porque está sendo implantado, mas é muito menor, cabe muito menos gente, tem uma hotelaria minúscula em relação a Ilhéus. Por que isso, Alcides? Porque os deveres de casa, cada um tem que fazer o seu. Ilhéus tem que fazer o dever de casa de Ilhéus e Itacaré faz o dever de casa de Itacaré. Itacaré aproveita as suas vocações naturais, como por exemplo a Rua Pituba, e desenvolveu um projeto que é um projeto comumente utilizado nos locais, nos destinos turísticos, como a cidade de Itacaré é, como o Arraial da Ajuda é, e os projetos que foram implantados em Itacaré contribuíram para o desenvolvimento do turismo. Itacaré é muito procurada por causa das suas maravilhosas praias, por causa do ecoturismo, e consegue criar uma muvuca. Explorar isso. Né? Explorar essa situação noturna também, onde você tem uma sensação festiva, que são as pessoas transitando na mesma rua, nas mesmas imediações, entre boutiques, cafés, sorveteria, artesanato. Itacaré, você se sente de férias. Em Ilhéus você se sente a trabalho mesmo quando está de férias. Eu classifico assim, Marcel. O turista se dirige a cada lugar, a cada localidade para onde ele vai, com um grau de exigência diferente. Quem vai para Itacaré espera encontrar o que encontra em Itacaré. Então ele vai com um grau de exigência para uma cidade de pequeno porte, onde ele pode até encontrar algumas deficiências, mas encontra também satisfação naquilo que esperava. Quem frequenta uma localidade como Barra Grande sabe que lá vai botar o pé na areia, vai pisar na lama, sabe que não tem água potável, vai enfrentar essas situações, mas ele foi prevenido para aquilo. Já para isso,
Quem vai para uma cidade como Ilhéus, de 200 mil habitantes, vai com um grau de exigência para encontrar uma boa cidade para 200 mil habitantes. Então, quando ela se depara, o visitante se depara com determinados aspectos, ele fica entristecido, ele fica, algumas vezes, decepcionado. E volta para casa falando mal. Pode voltar para casa falando mal. Então, se você desce, vamos lá, a partir do aeroporto, principal portal de entrada, 42 meses em obra, quando a obra deveria durar apenas 12 meses. E mais um detalhe, eles poderiam ter feito a obra durante a pandemia, resolveram começar depois que acabou a pandemia e que voltaram os voos. Eles tiveram 2 anos para fazer essa obra sem atrapalhar nada. Sem atividade. Então, outras situações também chamam a atenção do turista. Não é apenas Ilhéus ter 90 quilômetros de praias. Uma parte é de Uruçuca, na verdade. Precisamos ter esses 90 quilômetros de praias bem cuidadas. E formatadas, né? E formatadas, lugares maravilhosos. Você não pode chegar no Joia do Atlântico, que é um condomínio à beira-mar, ir para onde tem uma enseada maravilhosa, que lembra muito Cururupi, do lado sul, e ver que as coisas estão prosperando com uma certa desorganização, mas que ainda há possibilidade de uma intervenção para organizar, para dar um formato que seja interessante para todos e para os que estão lá trabalhando. E ver naquelas condições. Praias que receberam as baronesas há anos e as baronesas ainda estão lá sujando. Os netos delas estão lá ainda sendo criados. Ainda estão lá sendo criados. Então, assim, o transporte coletivo, todas as exigências que você tem para uma cidade transporte coletivo é uma tragédia de completa. 200 mil habitantes, o turista que nos visita, ele quer saber se Ilhéus atende a esses requisitos. Ele vai para exigir, ele conhece outras cidades. Inevitavelmente, ele compara. Querendo ou não, ele compara. Então, quando ele vê um grande atrativo, que ele vê que aquilo tem um potencial como o conjunto arquitetônico da Piedade. Sim. Aquela maravilha do bispado, com aquele palácio episcopal, e precisando de cuidados. E ali perto ainda dá para fazer um mirante maravilhoso, né? Deveria. E já tivemos aquele mirante, precisamos atualizá-lo. Não tem mais. Não tem dá mais. para o turista ir lá. Não dá. Entendeu? Então, assim, o prédio, a primeira escola pública de Ilhéus, o General Osório, naquelas condições. Vai virar quartel de PM. É ridículo. Acredito que isso vai ser revisto, porque... Precisa ser revisto. Isso vai ser revisto porque há um conceito na sociedade que não deveria ser assim. Uma das coisas que eu elogiava em Ilhéus, que a gente não tem em Itabuna, era justamente a preservação do passado. Que Ilhéus sempre preservou seus prédios, preservou seus imóveis históricos. Itabuna derrubou todos. Não tem nada aqui. Em parte Ilhéus preservou, em parte então, demoliu agora, também, como Itabuna fez, em nome de uma modernização. Mas agora você entregar que ficou pelo meio. Aquele, que aliás, onde foi investido muito dinheiro público, né, para preservar, e você entregar para ser sede de PM. Essa é uma conversa que a gente pretende fazer com o prefeito, né? Então, Ilhéus precisa ser dotada de necessidades e serviços e prestar um serviço de serviço público adequado ao seu porte. O que espera, né? Ao seu porte. Se espera dela. Mas assim, por outro lado... Mas, Ilhéus não tem sinalização. As atrações turísticas não têm sinalização. O turista não tem um guia para saber o que existe aonde. Ele sai andando a esmo e não sabe o que é histórico ou o que não é, se esse prédio é importante ou se não é. Não se divulga o palácio, não se divulga as praias, não se divulga a parte histórica, não se aproveita a história de Jorge Amado. E eu tenho cópia de uma carta de Jorge Amado liberando Ilhéus para usar como quiser o nome dele e a obra dele. É verdade, é verdade. Tem essa carta.
entendeu? E nós vamos avançar nesse sentido. Você acha que claro que a responsabilidade de tocar tudo isso é da prefeitura, mas não é só dela, né? Não é só da prefeitura, é um conjunto público-privado que faz o turismo funcionar. Não adianta a prefeitura até fazer o dever de casa e o setor privado não está respirando o turismo, não está imbuído do propósito de seus objetivos. Eu lembrei aqui do seguinte: naquela época, no ano 2000, a gente fez o Fórum de Turismo de Ilhéus. A ideia era a seguinte: pegar todo mundo que atua na área, todo mundo dar suas sugestões, todo mundo dizer o que estava errado. A gente pegou tudo isso, tinha umas 70 pessoas, inclusive Jabes estava lá, que era o prefeito. Nós juntamos tudo isso, eu, Afonso Maria Zene e esqueci agora o nome dele. Eu sei, aquele empresário que atuou em Olivença. Que era um especialista em projetos. Nós sentamos durante 3 meses para transformar aquela montanha de coisas num projeto técnico, certo? E lá tinha atribuições para a prefeitura, atribuições para pessoal privado, atribuições para Coelba, atribuições para telefonia. A primeira frase que eu ouvi quando a gente foi entregar o projeto para os empresários foi: que bom que vocês vão fazer isso pra gente. Eu falei: não, amiga, vocês têm que fazer, todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. Não adianta só um. É verdade. Entendeu? Daí que algumas iniciativas, Marcel, hoje nos surpreendem também positivamente, como o grupo que está trabalhando para finalizar, para formatar o Rio do Engenho. Iniciativas muito interessantes estão acontecendo ali. Já se tem o levantamento plano altimétrico. O Sebrae está participando ativamente do desenvolvimento desse projeto. E a ATIL também, com seus parcos recursos, financia em parte esse projeto de formatação do destino do atrativo Rio do Engenho. Que está no plano estratégico de turismo que ninguém seguiu. E agora lá tem um capítulo para ele. Você visitando o Rio do Engenho, você já se surpreende com as melhorias que já estão ali concretizadas. Novos restaurantes com estruturas bem interessantes. Que, ao longo dos anos, o litoral norte foi deixado de lado para priorizar o do sul? Não, se a gente lembrar que o litoral norte não tinha estrada e hoje tem asfaltada, era uma longa estrada de chão, de terra, passei, né? Não é isso? Então, assim, avançou. O que houve no litoral norte é que nós estamos há aproximadamente mais de 10 anos, 12 anos, às voltas com o Porto Sul. Uma notícia que nos surpreendeu numa revista de avião. Ilhéus não tinha o menor conhecimento de que isso poderia acontecer. O governo da Bahia já tinha acertado esse projeto e nós fomos os últimos a saber. Com isso, houve realmente um acanhamento dos investimentos turísticos no litoral norte. Inclusive, alguns projetos foram desmanchados. Algumas pousadas foram desapropriadas para a implantação do projeto Porto Sul. E isso amedronta, né? Gera uma certa insegurança do investidor. Ele não sabe se adquirir áreas no litoral norte compensa ou não compensa. Então eu acho que eles vão aguardar as coisas acontecerem. Se o porto vai atrapalhar a atividade ou não. Ou não, exatamente. Eu pessoalmente acho que porque não é vai só o atrapalhar porto. em nada, porque é um porto. Mas tem a ferrovia, tem a retroárea, uma parte vai ser muito impactada. Igual tem ferrovia no sul. Mas é uma ferrovia industrial. Mas assim, ele vai atrapalhar menos do que se fosse um porto igual o do Malhado, que é um porto na terra. É o que a gente espera, mas a gente não sabia dessa agora, situação e muito se falou que dava conta de que não seria bem assim, que não haveria impacto no turismo, de que haveria sim. Então acho que isso criou um... Impacto tem, porque como você fala, como você diz, o cara fica incerto e aí ele já não faz isso projeto. Isso criou uma insegurança do investidor naquela área norte. Inclusive alguns projetos que já tinham sido apresentados à prefeitura não foram adiante. De bairros nobres, loteamentos de
com construção de muitas casas de padrão alto. Ainda tem umas coisas assim que me impressionam, que é o seguinte: a gente está falando de Porto Sul, mas ferrovia. Isso significa um monte de operários, um monte de engenheiros, um monte de diretores, um monte de chefe de tudo. Significa um monte de gente vindo para Ilhéus. Sim. Eu não vi nesses 10 anos que a gente está falando de Porto Sul uma única vez prefeitura estudar quantas escolas precisa colocar para esse pessoal, quantos bairros precisam ser construídos para esse pessoal. Não vi telefonia pensar em como levar esse serviço para esse pessoal, aonde esse pessoal vai estudar, aonde esse pessoal vai morar. Eu não vi nada disso. A única empresa que eu vi ter algum projeto já visando isso foi a Coelba, que começou um projeto de ampliação da rede para aquele lado, porque sabe que vai precisar. Mas fora isso, se chegarem aqui, digamos que use toda a mão de obra local, que não vai acontecer porque não tem qualificação. Verdade. Mas digamos que use. Você vai ter aí 100, 200, 300 engenheiros vindo para cá. Eles vão morar onde? Os filhos vão estudar onde? Eles vão comprar comida onde? Entendeu? Tem que nisso, viabilizar, né, residências em áreas mais de melhor acesso, de mais fácil acesso ao local de trabalho. Vai ter escola pública para aquele lado. Escola pública, ampliação e melhoria das vias de acesso, como as estradas naquela área, né? O fato é que Ilhéus cresce também muito para o sul, né? Há um crescimento, uma vertente de desenvolvimento para o sul. Inclusive, nós vamos abordar o sul aqui no próximo bloco. Eu vou fazer um intervalo para a gente tomar um café e a gente já volta. Vai daí, Paulinho. Morena FM. Mesa para dois. Opinião com atitude. Estamos de volta com Mesa para Dois. Eu, Marcel Leal, com Alcides Khrushchevski. A gente estava aqui batendo papo no intervalo, porque a gente, quando se junta, a gente conversa muito, principalmente de turismo. E a gente estava falando aqui da cabeça pequena, que domina não só Ilhéus, como Itabuna também. Demorou 500 anos para a gente ter uma decoração de Natal decente, que Augusto começou a fazer, né? E Ilhéus também teve uma decoração melhorzinha. Agora, a gente ia falar da Praia do Sul, né, da Orla Sul. Eu passei por lá faz pouco tempo e vi uma quantidade enorme de prédios. A Orla Sul está crescendo muito. Você acha que o fato de ter muitos prédios lá agora, mais mercado, mais etc., vai ajudar na parte turística também, não? Olha, o principal atrativo de Ilhéus são as praias. Mais de 90%, 94%, 95% dos turistas que visitam Ilhéus por causa das praias. Nós não desejamos que as nossas praias continuem como está. Elas precisam ser mais cuidadas, precisam continuar oferecendo serviços, porque ninguém mais vai à praia como nós íamos no passado para ficar negão. Não. Passava bronzeador, passava Coca-Cola, óleo de avião, óleo de dendê para ficar moreno, né? Todo mundo gosta de uma corzinha de pele mais branco, escura, cheio, né? De creme. Hoje a gente sabe que faz mal, então é necessário um serviço. Porém, esse serviço precisa ter uma estrutura adequada, condizente com o turismo. E agora, com a extensão da duplicação da Orla Sul até praticamente o Cururupi e a urbanização, a gente espera alcançar esse objetivo. Então, está prevista uma reformulação e uma requalificação das cabanas de praia naquele local, o que vem gerando uma certa polêmica. Eu não ia entrar nisso agora, mas já que entrou, vamos entrar. Eu tenho sido procurado por cabaneiros já tem bastante tempo, e eu costumo conversar muito com o Wilson da Palmito, porque eu vou sempre lá. Nosso companheiro de ativo, e ex-presidente. O que eu mais ouço é o seguinte: como é que a gente vai pagar para demolir, depois pagar para construir, ainda construir num outro local onde nosso público não está, entendeu? E com que dinheiro a gente vai fazer isso? Porque, por exemplo, eu pessoalmente, Marcel, não tenho cabana, mas eu acho que a obrigação de demolir é da prefeitura, ela que banque a demolição. O cara depois constrói, e mesmo assim você está falando em demolir um patrimônio do cara, né?
Mas pelo menos pagar a demolição, acho que a prefeitura tinha que pagar. Essa parte de demolição, eu acho até que o poder público faria, não é? Mas a grande preocupação de quem empreende ali e que depende daquele comércio para sustentar família, para viver, é o que vai acontecer entre a demolição e a construção de uma nova estrutura. Também, né? Essa é a pergunta que eles fazem. Nós vamos viver do quê? Do quê? Então, a gente entende que essa parte do diálogo entre o poder público e os cabaneiros da Praia do Sul, houve falhas, houve ruído, não foi bem conduzido. E temos certeza também de que não era bem isso que o prefeito queria que acontecesse, porque ele me afirmou há poucos dias, eu estava inclusive na Cabana Palmito, que a palavra não é demolição, que a palavra é a implantação destruição de novos bares e restaurantes. Sim, para aqueles que já comercializam ali. Mas vai ter que tirar os que estão lá, né? E essa retirada tem que acontecer de uma forma articulada. Sim, né? Não de uma forma traumática. Até porque o turista não pode chegar em Ilhéus e não encontrar cabanas. E não encontrar cabanas. Aí a gente vai perder realmente um grande atrativo. Ele gosta das cabanas, porém também o turista quer cabanas melhores, mais estruturadas, melhores, um serviço melhor. Não é só cabana, né? E muitas já prestam um bom serviço. E não é só cabana, porque você não tem banheiro público na praia, você não tem chuveiro público na praia, depende da cabana colocar. E você não tem salva-vidas na praia, porque apesar de dizer que tem, quando eu vou lá eu não vejo. Raramente eu vejo salva-vidas. E é preciso também uma prevenção em relação ao banhista. A gente precisa informar corretamente, fazer um programa que previna placas, o visitante em relação aos perigos que o mar oferece. Porque quem curte o banho de mar, o surfista, entre outros, ele tem habilidade para aquilo, uma habilidade inata. Ele foi criado ali naquela beirada. Ele conhece as correntes, o movimento das ondas, como sair de uma situação de perigo, e volta e meia acontece um acidente, né? Mas lógico que é menos do que quem está acostumado, por exemplo, com um banho de rio. Eu já tive em praias, em outros lugares, que ao invés de botar bandeirinha vermelha, que o turista olha e não sabe o que significa aquilo. Vermelho, tá, e daí? Eu já fui em praias onde tem explicação de por que você não deve entrar. É a isso que eu me refiro. Tem placa explicando. São instruções. Tem corrente, tem buraco. São orientações permanentes que a gente pode implantar e com isso evitar, eu diria até que mortes. Mas, por outro lado, também não podemos esquecer, Marcelo, que a Corporação de Salva-Vidas de Ilhéus presta um grande serviço e salva vidas. Sim, salva. Eles têm tirado muita gente do perigo. Todo verão eles porém, eles não estão gente, presentes em todos os locais. São 90 quilômetros de praia, isso é uma grande dificuldade também. Mas voltando à questão das barracas, das cabanas de praia de Ilhéus, a ATIL se coloca à disposição para mediar um acordo, para mediar uma transição. Como é que você acha que poderia ser essa transição, Alcides? Tanto para o visitante poder contar com alguma cabana e o cabaneiro ter como viver enquanto está construindo, né? Bom, algumas cabanas não serão reconstruídas no local onde estão hoje. Existe um deslocamento, que às vezes não é tão grande assim, mas está previsto no projeto um certo deslocamento. No nosso entendimento, algumas cabanas poderão continuar funcionando enquanto a definitiva está sendo... Sim, se é em outro lugar. É em outro lugar. Poderia manter a top. E umas outras, caso a área onde ele está funcionando venha a sofrer alguma intervenção e necessite da desocupação, podem funcionar provisoriamente em estruturas provisórias. Sim. Né? Nós temos hoje diversas estruturas que você monta, por exemplo, no evento. Hoje você e pode funciona contento. Você pode montar um restaurante. Né? Funciona muito bem com cobertura, com sanitário, com tudo. O que a gente precisa fazer? Dialogar e viabilizar. Até que, enfim, eu ouço uma sugestão sensata, Alcides. Porque a gente vê esses exemplos, não são ideias minhas. Essa discussão está vindo aí há sei lá são quanto coisas tempo. que já estão desenvolvidas. Você tem caminhões, carreta, que são sanitários. Sim. Eles só se deslocam de uma cidade para outra.
Né? Então, assim, a gente pode dotar o verão de Ilhéus de algumas estruturas que complementem as necessidades e permitam que aqueles que exploram atividades ali possam trabalhar durante o verão, enquanto a gente executa e implanta um novo projeto, que é o que todos desejam também. É preciso deixar claro que Ilhéus entende, o turismo entende, que o projeto de duplicação e urbanização da Orla Sul precisa ser implantado, precisa ser concluído. Nós não queremos paralisação das obras, nós entendemos que há uma medida judicial e que não permite no momento a demolição das cabanas seja respeitada, mas que essa dificuldade, esse entrave também possa ser superado para a gente não perder oportunidade, porque, como você falou, eu acho que com essas... Ilhéus, Marcelo, me perdoe, precisa sair da discussão política do turismo e ter medidas concretas, práticas. E todo mundo fazer sua parte, porque não é só um que vai fazer. Eu acho que com essas duas sugestões aí, acho que avança muito. Porque o cara que tem uma cabana que vai mudar de lugar, ele pode ficar lá trabalhando enquanto constrói a outra. E o cara que vai precisar desocupar, se ele tiver uma estrutura para usar... Eu tenho mais um comentário a fazer a respeito disso, que eu acho que o empreendedor daquela localidade, ele precisa estar muito atento. A Orla Sul de Ilhéus, hoje, é o metro quadrado mais valorizado de Ilhéus. Em alguns casos, se equivalendo a investimentos feitos em São Paulo, por exemplo. Então, nós estamos também pensando na possibilidade de se viabilizar um financiamento para a construção dessas unidades de bares e restaurantes ali. Eu nem falei nada, porque para mim é óbvio que há uma necessidade a longo prazo. Então, assim, o que é que a gente vê? É que qualquer investimento que for feito ali, ele não causará prejuízo a quem está investindo. Ora, você está viabilizando uma implantação de um negócio onde você não está pagando o terreno. Não é? As pessoas que adquirem, por exemplo, unidades residenciais naquelas imediações da Orla Sul, apartamentos, estão pagando um preço que é caro. Hoje é o metro quadrado mais valorizado, talvez, e com a obra de urbanização do sul da Bahia. Isso aí vai valorizar muito mais. Tudo, desde as cabanas. Então, assim, é um bom investimento. Com certeza, quem investir ali seus 500, 600, 800 mil reais no restaurante, R$1 milhão, em breve terá um imóvel e um negócio que não valerá menos do que 3 milhões, 3 milhões e meio, numa área muito valorizada. Eu li em algum lugar que são 3 tipos de cabana. Como é essa separação? Olha, no nosso entendimento com o arquiteto que coordenou o projeto e desenvolveu, o Bruno Cita, ele explicou que esteticamente a parte externa desses bares e restaurantes, ele tem um projeto. Sim, para ser harmonioso. Que é para ter uma harmonia. A parte interna competirá a decisão do empresário. Se ele quer mais área de balcão, mais área de atendimento, um banheiro maior, menor, depósito, ele vai poder mexer. Visual, né? Ele vai poder mexer na sua estrutura de acordo com o seu entendimento sobre as necessidades do seu negócio. Né? Ele está livre para contratar, para desenhar dentro daquela área que vai ser disponibilizada. Estou tentando aqui lembrar externamente harmonizado. Estou tentando lembrar do mapa visto de cima que eu olhei um dia desse pelo Google View. A parte que vai precisar de mais demolição, acho que é aquela primeira parte onde a faixa de areia é estreita, né? Porque quando for duplicar a estrada vai ter que avançar ali, né? A estrada ela vem sendo duplicada e ela necessitará de área dos dois lados. Onde tem possibilidade de se usar mais a área do lado da praia, isso vai ser feito. Onde houver possibilidade de se utilizar mais o lado onde estão os loteamentos, os condomínios ali, isso vai ser feito. Mas
no decorrer do projeto, tem áreas de lazer, de ginástica, de contemplação, pracinhas de convivência. O projeto ele atende a muitas outras necessidades urbanas e de convivência, né, de humanização. Eu acho que pode transformar. Agora, tem uma situação, uma atração Marcel, incrível, viu? Não, e sem dúvida vai aumentar muito o movimento, mas tem uma situação que eu particularmente e outras pessoas que analisaram o projeto, nós discordamos, que são os bolsões de estacionamento entre as duas vias. Entre as duas vias? Entre as duas vias. Tem 2 bolsões de estacionamento entre as duas vias. Isso vai causar um tráfego de pessoas muito grande. Eu vou interromper o tráfego aqui pra gente tomar um café. A gente já volta para falar desses bolsões aí. Vai daí, Paulinho. Morena FM. Mesa para dois. Estamos de volta com Mesa para Dois. A gente estava falando aqui de uma coisa importantíssima, que é a questão do estacionamento na Praia do Sul, que pelo projeto querem colocar no meio da pista. Ou seja, a chance de atropelamento é maravilhosa. Eu montaria uma funerária em Ilhéus, porque vai ser um grande negócio. Alcides estava me falando aqui que não só é besteira por isso, mas também porque já existe um espaço para estacionar na praia. É só modificar ele, né? No próprio projeto, se você tem na área do projeto bolsão de estacionamento entre as pistas, é só puxar para o lado da praia. Eu não vejo. E já tem um espaço que é até usado. Porque, hoje, né? só esclarecendo, Marcel, existem 2 bolsões de estacionamento entre as pistas, mas existem também estacionamentos previstos do lado da praia. Tá? Em 2 pontos foi que houve essa decisão do projeto de colocar bolsões entre as pistas, e no meu entendimento e de algumas outras pessoas com quem conversamos, com quem analisamos o projeto, não vai funcionar, vai trazer problemas. Não funciona. Então a gente tenta influenciar, tenta dizer, tem inclusive uma área, mas não somos ouvidos nesse aspecto. Uma área, tem 2 áreas, se não me engano, assim, de cabeça. Uma eu lembro de cabeça que fica antes do morro, daquele morro do Cururupi. Logo antes, tem uma área que dá pra fazer um bolsão grande ali, dá pra estacionar ônibus. A área é bem grande ali. E tem uma outra área antes disso, que eu não lembro exatamente onde é, mas que também é grande, também dá pra fazer um bolsão assim de estacionamento com fila dupla, fila tripla, entendeu? O projeto não chega a atingir o Cururupi. Ele não vai até o Cururupi. Sim, mas ele chega até perto, né? Ele chega até perto, final, mais ou menos onde hoje tem ali o loteamento Brisa do Mar. Ele chega perto do morro? Chega perto, mas é antes do morro. Antes do morro. Sim, antes do morro tem 2 bolsões. Exatamente. 2 lugares que dá pra fazer bolsão para ônibus. Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então assim, mas a gente quer dizer também, deixar muito claro, que o projeto também nos entusiasma, embora nós tenhamos essas críticas pontuais em relação a determinados pontos do projeto. Eu estou entusiasmado, né? Mas tem esses pontos que tem que ser revistos. Nós entendemos que ainda é tempo de se corrigir. Não altera, inclusive, os custos do projeto. Vemos como uma alteração de lugar apenas. Tira daqui do meio, coloca na lateral em frente à praia, e os gastos vão ser, na nossa visão, os mesmos. E Alcides estava outra coisa também, intervalo, a questão da travessia de quem mora naqueles prédios para a praia, que tem que ser com semáforo. Faixas elevadas para pedestres não vai funcionar. Não, tem que ter semáforo. Nós defendemos a implantação de semáforos para que cada um tenha o seu tempo de usar os carros, né? O trânsito ali possa ter a pista livre quando os sinais estiverem abertos, e o pedestre tenha a sua travessia com segurança nas faixas, porque o trânsito foi interrompido, porque tem semáforo para fazer a travessia. É o que é adotado em outras cidades. É o que funciona. É o que funciona, é o que as pessoas estão acostumadas a obedecer, não é? E
Isso aí você não vai precisar ensinar as pessoas como fazer. Você falou uma coisa certa aí, acostumadas a obedecer, porque nego não obedece faixa de pedestre. Não obedece faixa de pedestre, Itabuna, mesmo elevada. Aqui em Itabuna eu fico feliz e surpreso quando alguém para, quando eu vou atravessar uma faixa de pedestre. Eu acho maravilhoso, mas é coisa rara. E os semáforos, Marcel, eles podem ser sincronizados. E se Devem você ser andar sincronizados. em determinada velocidade, você não pega os semáforos Agora, fechados. Além da questão da Orla Sul, que, lógico, é uma das principais hoje para o turismo de Ilhéus, e do aeroporto, né, da novela sem fim que a Socicam está fazendo. Inclusive a Socicam, deixo aqui minha crítica, ela não responde à imprensa, ela não atende ninguém, ela não dá explicações. Quando E nós você queremos consegue uma agora... resposta, é uma resposta padrão que o estagiário escreveu. E ela tem que lembrar que ela deve satisfação à cidade. Ela tem que lembrar disso, ela deve satisfação à cidade. A sociedade organizada regional deve se mobilizar. E nós iniciamos o movimento com a Associação Comercial de Ilhéus, a CDL, a Associação do Turismo de Ilhéus, a OAB Ilhéus, entre outras organizações, e vamos fomentar essa unidade, estendendo e buscando parcerias e inclusão de outros movimentos da sociedade organizada de outras cidades do sul da Bahia, porque o aeroporto é uma questão de interesse regional. Não, Itabuna é quem mais usa. Não é isso? É regional. Então, assim, a gente não quer resposta da Socicam. A gente quer que a Socicam se explique e se comprometa com o governador. Para quê? Quando ela não cumprir o calendário que ela está estabelecendo para a finalização das obras, ela não cumpra o que ela se comprometeu com o governador. Ela deixa o governador não é nem com o governador, em dívida com a não sociedade. é nem com o governador, é com o contrato que ela assinou. Exatamente, porque ela tem um contrato a cumprir, tem prazos prazos no contrato para Mas é esses igual o contrato investimentos. de ônibus em Ilhéus. E os Ninguém prejuízos segue, são entendeu? enormes que as pessoas estão tendo com qualidade, grau de satisfação, prejuízos materiais. Você não tem onde estacionar. O estresse que causa, o turista que tem que sair do hotel para pegar um avião, como se ele estivesse pegando um voo internacional com 3 horas de antecedência. Sair bem antes. Então isso é um absurdo. Naturalmente que ele vai sair mais aborrecido da nossa região. Quem leva e quem pega não tem onde estacionar. Tem que estacionar lá na avenida. Um transtorno. O empresário que estava acostumado a, como eu fiz várias vezes, deixar o carro no aeroporto, ir a Salvador, voltar no dia seguinte e pegar o carro, como eu fiz várias vezes e muita gente fazia, é impossível. É como a gente diz, Marcel, uma notícia que parecia tão boa se transformou num pesadelo. Pois é, a gente achava que ia melhorar. Vamos melhorar, vamos sair do atendimento possível a 500 e tantas mil pessoas por ano para mais de 1 milhão. Então que bom que o nosso aeroporto vai poder atender o saguão. O saguão e tal. Vamos ter pouso noturno, vamos ter pouso se transformou com chuva, nisso que nós estamos vendo, né? Passos de tartaruga. E continua um aeroporto que fecha quando chove. Que é um absurdo para uma cidade turística, um aeroporto que fecha quando chove. Porque não opera por instrumentos. Exatamente. Tem a pista maior, inclusive, do que outros aeroportos do Brasil. Lembrar, lá atrás, muitos anos atrás, quando o Raimundo Veloso era deputado, ele conseguiu o equipamento. Como ninguém instalou, o equipamento foi desviado para outro lugar. Pois é. Então a gente fica à mercê desses interesses escusos por trás disso. Na verdade, a penalização do aeroporto de Ilhéus ocorreu principalmente por causa do desastre ocorrido em Congonhas. Que não tinha nada a ver com Ilhéus. Que não tinha nada a ver com Ilhéus. Mas a Rede Globo inventou que Ilhéus era o aeroporto mais perigoso do Brasil. País, que é uma mentira completa. Né? Embora com acidentes fatais zero em toda a sua história. Ilhéus nunca teve um acidente, ela teve incidente, que é aquele troço besta, tipo o cara tá estacionando o avião e encosta a asa no outro. Ilhéus nunca teve um acidente. Não. E nunca foi o mais perigoso do Brasil. Não. Mas a Globo inventou isso, sabe-se lá com que motivo, ou pago sei lá por quem. E até hoje Ilhéus paga isso, usa 300 metros a menos da pista
que Mas poderia usar. Hoje ninguém discorda que a Globo inventa de acordo com as suas conveniências. Hoje as pessoas já descobriram, né? Que é a Globo. Não tem mais manto que esconda o que está por trás daquela platina. Além de aeroporto, quer dizer, tem uma série de coisas para consertar em Ilhéus, né? Mas como prioridade, além da Orla Sul aeroporto, o que você tem mais assim de urgente para resolver? Marcel, o funcionamento em plenas condições do Centro de Convenções de Ilhéus. O nosso Centro de Convenções já tem uma idade e chegou num momento que não dá para fazer um concertozinho. Ele tem que passar por uma ampla reestruturação de seus equipamentos, ele precisa de um cuidado todo especial e que não é a administração local do Centro de Convenções que vai conseguir fazer. Os seus entornos, a área atrás do Centro de Convenções. Não tem pavilhão de feira. O pavilhão de feiras que a gente tanto sonha, tanto requer, tanto aspira. A energia 220, o expositor quando chega lá se surpreende e queima aparelho porque ninguém esperava que fosse 220. Pode uma coisa dessa? Então assim... Não tem uma central de Wi-Fi. Exatamente. Então a gente precisa modernizá-lo, dotá-lo de condições de bom funcionamento, porque é um equipamento que fomenta a atividade turística, né? Ele não tem outra finalidade. Só para fazer um parênteses aqui, dele é trazer turistas. Essa foi uma obra turística. Lembrei o nome do consultor que atuou comigo e com Afonso Zene, que foi João Vicerini. Que foi inclusive quem criou a administração do Centro de Convenções. Vicerini. Foi ele que criou isso junto com o governo do Estado. Me lembro muito bem, verdade. Alcides, mas voltando ainda ao que a gente considera prioritário, então essa questão do aeroporto, a questão do Centro de Convenções, isentando aqui a administração local. Não tem o que fazer. E, sem dúvida nenhuma, Marcel, o calendário de eventos da nossa cidade, porque o evento, ele dá respostas praticamente imediatas. A gente estava conversando no intervalo, acho que no início do programa até, sobre isso. Porque Ilhéus vive de dezembro, janeiro e fevereiro. Depois o turista vai embora e só volta em dezembro. Ilhéus não tem um calendário turístico como, por exemplo, Conquista tem o Festival de Inverno. Outras cidades têm a Feira Literária. Aliás, a Bahia hoje tem umas 6 ou 7 feiras literárias que estão crescendo. Agora você imagine a terra de Jorge Amado. Você não tem uma feira culinária. O lugar onde viveu Adonias Filho. E você não tem uma feira literária. Sosígenes Costa, a terra aqui do nosso sul da Bahia, com escritores maravilhosos. Ciro de Matos. Telmo Padilha, Ciro de Matos, Clodomir Xavier. É uma riqueza literária que nós temos no sul da João Saboia, meu avô. Ele escritou também. Saboia Ribeiro também. Então, assim, são pessoas que são ícones da nossa literatura, comparados muitas vezes aos maiores da história do Brasil. E na terra de Jorge Amado você não tem uma feira literária. Imagine uma coisa dessa. Você não tem um lugar que tem uma gastronomia fantástica entre Itabuna, Ilhéus, Itacaré, etc. Nossa região tem uma gastronomia maravilhosa. Não tem uma feira gastronômica nacional como devia ter. Não tem etapas nacionais de esportes. Itacaré tem. E Ilhéus não tem. Itacaré já sediou etapa de brasileiro de surf, de estadual de surf, já de vôlei, se não me engano. E Ilhéus tem tudo para sediar campeonatos, mas não acontece. Agora vamos observar a história. O surf na região onde ele floresce, Olivença, ele nasce em Ilhéus. No quintal de Ele Alcides. começa ali na cara da gente e se expande para a região através dos surfistas ilhéenses. E Itacaré hoje pega a fama. Então Ilhéus é a cidade pioneira, precursora, é uma sociedade que sempre está fazendo. E quando precisa então da atuação do poder público, o que é que acontece? As vocações não são observadas. É preciso uma atenção muito grande às nossas vocações. A gente falou em literatura, isso é uma vocação. Então se a gente observa as vocações, nós não temos que ficar inventando roda. Não, é só criar um evento em cima da vocação. Se você tem uma Semana Santa, que é um feriado nacional, e que você tem nessa data uma probabilidade
de um fluxo de turistas muito grandes, praticamente lotando os hotéis ou ocupando muito esses leitos. Se você joga uma pimenta nessa data, lota tudo, fomenta a atividade econômica. Alcides, época de férias, de meio de ano, tem nada para fazer em Ilhéus. Nada. Mas o cara tem várias cidades que oferecem atrações para essa época. Eu vou citar um exemplo aqui na gastronomia e no serviço de lazer. A Passarela do Álcool em Ilhéus, no Pontal. Aquilo ali surgiu espontaneamente. Foi surgindo um bar, outro. Surgiu por conta própria. E o que é que não aconteceu ainda? Uma intervenção do poder público para formatar. Como o Porto Seguro está formatado. Como Itacaré, que você tocou aqui. Porque Itacaré faz o projeto correto e Ilhéus não. Porque Itacaré observou as vocações, a tendência da sociedade, o movimento que a sociedade faz. E intervir naquela área para dar segurança, embelezar, criar realmente possibilidades de trabalho para os que ali instalaram os seus negócios e você permitir uma frequência de público muito maior, porque a gente atendeu a vocação, infraestruturou e criou condições para atrair mais gente. Um exemplo de coisa que surge por conta própria, é que depois o governo tem que formatar, é um novo polo gastronômico que está surgindo na Praia do Sul, onde Alcides tem um restaurante, uma hamburgueria Maneiro. É verdade, e ali, hoje, a nossa principal reivindicação... Vai surgindo, mas não tem uma formatação. Não tem uma formatação. As pistas foram duplicadas, ótimo, uma obra da maior importância, a nova ponte, ótimo. Isso mudou o aspecto urbanístico de Ilhéus, mudou. Ilhéus é uma cidade que hoje tem uma imagem diferente a partir da implantação dessa infraestrutura, sim, mas as pessoas estão colocando suas vidas em risco quando transitam naquelas imediações, naquela área, para atravessar. O trânsito, a velocidade está muito alta, não tem uma travessia segura. Toda hora tem acidente. E nas imediações, principalmente dos comércios, precisa haver uma redução de velocidade. Paulinho já está acostumado, mas não é toda hora que eu tenho Alcides aqui, então vou fazer um bloco a mais. Porque a gente precisa conversar de uma coisinha chamada política. Vai daí, Paulinho. Morena FM. Mesa para dois. Opinião com atitude. Estamos de volta com Mesa para dois. Eu, Marcelo Leal, estou aqui com Alcides Khrushchevsky, presidente da ATIL. Mas eu não posso deixar, quando Alcides vem aqui, de falar de política, porque Alcides é um nome que muita gente lembra para prefeito. E ele não foi candidato a prefeito ainda, mas muita gente lembra disso toda vez que tem eleição. E falando especificamente de turismo, eu acho que precisa de um cara como Alcides para consertar, porque um dos problemas que o turismo tem em Ilhéus é que todos os prefeitos que passam por lá não são turistas e não observam as coisas com olhar de turista. Não entendem a vocação, como Alcides fala, das coisas. Alcides, você não tem vontade de ser prefeito, não? Tenho vontade de que Ilhéus estabeleça políticas perenes, né? Olha a enrolação de política. Que não seja política que entra governo, sai governo, e um governo faz e às vezes até dá certo, o outro não faz porque foi um antecessor que criou. Isso precisa acabar. Nós precisamos de políticas de Estado. Nesse sentido, o ilhéense ele tem uma percepção a respeito do turismo. Onde quer que ele more, de que classe social seja, ele entende que o turismo tem um potencial enorme, uma colaboração enorme ainda a dar a Ilhéus, e isso ainda não aconteceu, embora o turismo tenha dado passos importantes. Eu acho que essa é uma plataforma que dá uma resposta imediata, né, para qualquer pessoa. Ser prefeito de Ilhéus não é uma condição que a gente impõe, mas o ilhéense, que entre aqueles que fazem política, inclusive como eu já fiz, a gente tem um sonho, né? Esse sonho é de longas datas e
Isso não aconteceu. Mas também, vamos dizer assim, não estamos livres de que isso aconteça. Você acha que existe uma dificuldade em formar novas lideranças em Ilhéus? Eu acho, porque quando você vai debater política na nossa cidade, que você olha o cenário, você ainda vê um quadro de 40 anos, 50 anos ainda ali latente, evidente, com uma novidade ou outra, mas que não prospera, não segue adiante, né? E muitas delas que parecem novidades, elas são decorrentes de outras que já antecederam. Nesse aspecto, a renovação de quadros políticos da nossa cidade, ele dá passos muito lentos. Eu vejo dessa forma. E acho que na verdade, muito se espera ainda do poder público, especialmente em relação a políticas de turismo em gerais. Se você juntar aí os últimos nem 20, 30 anos, você tem basicamente o lado de Jabes e o outro lado. E fora dessas duas correntes, você não teve ninguém administrando a cidade com uma corrente diferente dessas duas, né? Eu já vejo um pouquinho. E eu não estou falando nem de corrente política, eu estou falando de pensamento em geral. Não, eu acho que mudou um pouquinho essa polarização. Quando? Ela não é mais, ultimamente, não é mais com Jabes como o grupo de Jabes, não é mais o outro grupo. Mas é um grupo que tem uma importância muito grande, um peso muito grande ainda na política de Ilhéus, e esse peso pode ser decisivo. Mas é um grupo que ainda se comporta como se fosse hegemônico. Sim. Né? Ele não percebeu que outros grupos o superaram. E tem uma complicação, né? Porque agora é o mesmo grupo de Marão, que estão todos junto com o governo do estado. Mas na política local, né? eles agora, conflitam. O que eu estava falando não era de hegemonia de grupo, o que eu estava falando é o seguinte: você teve nesses anos todos o pensamento administrativo do estilo Jabes e o pensamento administrativo do outro estilo, e você não teve nenhum estilo novo fora desses dois para pensar a cidade de uma maneira diferente, pensar a cidade de uma forma diferente do que foi pensado até hoje. É verdade. Se baseou muito em fazer o feijão com arroz e não preparar um estrogonofe, uma macarronada. É verdade. E nas rupturas, né? São grupos que nascem muitas vezes da defecção de uma união que existia em determinado momento. De administrar então dali houve um derivado, um grupo derivado. Estavam juntos e depois se separaram. Mas hoje eu entendo que o grupo governante, o grupo que governa de Marão, é um grupo muito forte, que tem resultados práticos na política. Não, basta ver a eleição de Considero Sônia, que seja o Mário o principal político de Ilhéus nesse momento. Sem esquecer que o grupo de Jabes, a liderança de Jabes, a expressão dele como uma figura histórica da política de Ilhéus tem um peso considerável e que pode decidir uma eleição. Porque para onde for vai levar aí 10, 12 mil eleitores, a depender do candidato. Mas ele sozinho não tem condições de eleger. Isso está provado nas últimas eleições. A última eleição de Jabes e lá para cá uma mudança completa. E o grupo do Valderico Júnior, que representa, digamos assim, um grupo mais conservador, embora ele seja uma pessoa moderna, mas ele representa um grupo conservador, de política conservadora. Por mais que ele não queira ainda admitir essa camisa, ele não é um esquerdista. Não. Ele não é um político de centro-esquerda. Ele é um político de centro-direita, né? E ele hoje, temos que entender que ele ocupa um espaço importante na política de Ilhéus, sendo, digamos assim, na associação hoje, um nome importante e destacado. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre a última eleição. O que aconteceu em Ilhéus para Neto ter mais de 50% dos votos, derrotando o PT depois de tanta obra que Rui fez lá em Ilhéus? Verdade. O governo do PT, os governos do PT, esses últimos, principalmente o Rui Costa,
deram uma colaboração para o desenvolvimento de Ilhéus que a gente tem que reconhecer. Fez obra pra caramba lá em Ilhéus. 2 hospitais, a maternidade, o Hospital Materno Infantil, o novo Hospital da Costa do Cacau, a ponte, a duplicação, escolas que inclusive com problemas estruturais graves tão cedo. E não foi somente isso que Rui Costa fez na nossa cidade. Então, por que o governo continua fazendo? Eu interpreto a lógica do eleitor ilhéense como algo assim meio de funciona na pressão e quer se comportar às vezes como Salvador. Salvador fez uma receita que terminou dando certo. Sim. Bota um grupo na administração municipal e outro grupo do governo estadual. Sim. E essa disputa, né, pela hegemonia desses grupos antagônicos terminou favorecendo a cidade de Salvador, que hoje é uma capital diferenciada. Lógica, então? Às vezes sim. Por exemplo, você diz, Rui Costa fez muita coisa por Ilhéus. Fez. E ele não se reelegeu governador? E ele não venceu a reeleição para governador em Ilhéus? Na minha opinião, na cabeça do eleitor ilhéense, a dívida está paga. Ah, tá. Entendeu? Tem. Fez a ponte, fez duplicação, mas fez hospital. Elegemos e reelegemos Rui. Tá pago. E aí vem uma nova possibilidade, uma nova discussão no país. Agora, estranhamente também, Lula ganhou as eleições em Ilhéus. Bolsonaro não ganhou. Ele ganhou aqui também, só que ele ganhou por uma margem pequena. Pequena, não é? Então, assim, Ilhéus tem um eleitorado conservador? Tem, sim. Tem um eleitorado conservador, mas que reconhece que o Rui Costa fez um grande trabalho. Mas eu imagino que na cabeça desse eleitor, não vamos entregar tudo, para ele não pensar que a gente está só aplaudindo, só disposto a aplaudir. Agora Jerônimo vai ter que dar mais. E quem sabe. E rezar para ser eleito. E vamos ver se o eleitor ilhéense reconhecerá, porque como reconheceu Jacques Wagner e Rui Costa. O itabunense é meio do contra, no sentido de que ele não quer entregar tudo para o mesmo pessoal. Então o itabunense é mais assim, não, se já está em Itabuna, então o Estado vamos entregar para outro. O itabunense é mais assim. Eu tinha a impressão às vezes que essa lógica, isso é muito claro em Salvador, né? Vejo isso também em Itabuna. Ilhéus me deixa essa dúvida. Essa dúvida, né? É uma cidade que às vezes se apresenta Rui até hoje está pensando o que aconteceu. É verdade. Onde foi que eu errei, né? Onde foi que eu errei? O Alcides, você já conversou com o Jerônimo alguma vez? Não. A gente tem aí uma programação para uma audiência com o governador através de uns parceiros nossos de Atil. A gente já está buscando esse contato. Quem é que é parceiro da Atil? E o próprio prefeito Mário Alexandre já nos convidou para uma ida a Salvador, sim, onde estaremos com o secretário de Turismo, o Maurício Barcelar, né? Então essa ida que o prefeito nos convida junto com a Soane Galvão, né, a deputada, também nos convidou. Ela é uma pessoa que está atuando próxima da Atil, e agora nós estamos formalizando um convênio com a prefeitura para garantir a participação de Ilhéus na ABAV, no Rio de Janeiro. Nós já estamos celebrando esse convênio, já está no âmbito administrativo da prefeitura, já estamos providenciando agora a documentação, e isso não ia acontecer. Agora eu preciso te falar uma coisa sobre a ABAV. Mas nós conseguimos resgatar. Preciso te falar uma coisa sobre a ABAV. Eu, inclusive, estive numa ABAV acompanhando o pessoal de Olivença na época. E Ilhéus não deveria ser uma mesinha dentro do espaço do governo do estado. Não, mas isso mudou. Ilhéus, então deixa eu te explicar como nós vamos trabalhar dessa vez. Justamente isso que nós fugimos do estande da Bahia. Agradecemos muito a possibilidade de participarmos do espaço do estande do estado da Bahia, mas nós entendemos que merecemos e precisamos de um destaque maior. Trabalhar a Costa do Cacau. Ilhéus vai dividir um estande com Itacaré. Um estande só de vocês?
coordenado pelo SEBRAE. Não é? O SEBRAE faz esse trabalho, é um trabalho que fomenta o turismo, um trabalho que nos embasa tecnicamente, e a gente entende que o destaque da Costa do Cacau é muito maior se formos organizados enquanto Costa do Cacau para a BAV do que participando de um stand da Bahia, onde naturalmente o trabalho que evidencia o destino Salvador, até por razões naturais, se concentra e foca mesmo o destino Salvador. Direito Ilhéus só com uma mesinha e panfleto. Não. Que é o que acontecia, né? Então, assim, justamente essa formatação do stand já foi uma coisa que funcionou bem. Me parece que no ano passado nós estamos reeditando esse ano. Tínhamos perdido o prazo, mas graças a essa possibilidade desse convênio com a prefeitura, nós estamos resgatando a possibilidade de participarmos da BAV. Isso foi um passo importante da ATIL. A ATIL tem quantos associados hoje? Olha, nós temos poucos associados. O que é que nós estamos fazendo nesse trabalho? Ao longo dos anos foi por volta de uma dezena a 15 associados, aqueles que contribuem efetivamente, embora o setor seja muito maior. Qual é o nosso pensamento? A ATIL não representa mais apenas o setor hoteleiro da cidade. Ela representa o segmento turístico, aquele que tem no turismo sua atividade fim. Então, assim, hoje já faz parte da ATIL a Associação dos Guias de Turismo, a Associação dos Motoristas de Aplicativos, a Associação dos Receptivos de Ilhéus. Então nós estamos ampliando esse leque de participações, o ecoturismo, não é? Abrigando na ATIL o segmento turístico para fortalecer a associação, para que a associação tenha representatividade, voz, e é tudo que a gente quer, representar o clamor do turismo e sermos ouvidos. Tem um trabalho que vem chamando minha atenção já há algum tempo, eu tenho divulgado as ações deles e tal, que é o do Grupo de Amigos da Praia, que ajuda no turismo também. Já conversou com o pessoal de lá, não? Nós estamos conversando com todo mundo com esse objetivo da ATIL, ter assento para todos aqueles que desejam dar uma contribuição importante para o turismo, como, por exemplo, o pessoal da Associação Náutica de Ilhéus. Está na nossa diretoria agora o turismo náutico. O pessoal das fazendas de cacau, nós criamos a diretoria do turismo rural, e depois nós vamos trabalhar uma outra formatação mais moderna para a ATIL, orientados mais uma vez pelo SEBRAE, para que a gente não crie uma medusa, departamentalizando demais e tendo poucos resultados. A gente quer uma associação ágil, representativa. Teve uma época que a CI de Itabuna fez uma eleição e tinha menos associados pagantes do que diretorias, vice-diretorias, né? Depois mudaram isso, mas tem que ter esse cuidado mesmo, senão daqui a pouco o mesmo cara vai ter que ser diretor de 3, 4 áreas, né? Então, daí que o que a ATIL com essa nova direção vê a necessidade de novos nomes se aproximarem da associação, novos empresários, essa juventude que vem aí investindo, essas novas ideias para desenvolvimento do turismo e para oferecer atrativos ao turismo de Ilhéus, como avistamento de baleias, né? A vertente do turismo rural, o chocolate. Isso são novidades da nossa cidade e que vão encantar o turista. Você sabia que você avista hoje baleias com mais facilidade em Ilhéus do que no extremo sul da Bahia? Sabia não. Pois é, mais fácil, mais provável, e o grau de avistamentos chega a mais de 94% de possibilidade. Bom, então a possibilidade de não se ver baleia quando se vai para o mar, no local onde elas estão, é quase nula. Nosso tempo acabou. Alcides. Que pena. Alcides já tá. Eu preciso de uma plateia para falar. Né? Alcides já está convidado a voltar aqui mais para frente, porque esse assunto de turismo a gente pode ficar anos falando dele, né? Pelo menos nós dois aqui a gente pode ficar anos. Então Alcides vai voltar aqui mais para frente para conversar mais. Eu espero que o papo de hoje tenha agradado você que está aí me ouvindo, seja aqui em Itabuna,
seja em outro estado, seja em outro país. Hoje com a internet está tudo espalhado. Espero que tenha dado para entender a conversa, mesmo para quem não conhece Ilhéus, né? Mas se você imaginar uma cidade turística próxima a você, você vai acabar achando algumas similaridades, né? Semana que vem eu estou de volta, não sei ainda quem eu vou trazer, mas queria agradecer muito ao Cid, saiu lá de Ilhéus, fez uma travessia até Itabuna. Muito prazer. Para esse papo. Obrigado, viu, Cid? Muito prazer. Itabuna sempre acolhedora. Para mim é a principal parceira de Ilhéus, essa cidade aqui, essa comunidade maravilhosa. Pessoal, mais tarde à noite eu coloco isso como podcast no site morenafm.com, ok? Vai daí, Paulinho. Morena FM.